Olá, meu nome é Alessandra Maria Couto Figueira, sou estudante de Biologia Comparada e hoje apresentarei a parte 2 de gametogênese feminina, útero, ciclo estral e menstrual e métodos contraceptivos. Útero e as variações cíclicas. O útero apresenta uma parede espessa que é constituída por 3 camadas. A camada externa, ou também chamada de perimétrio, aqui é apresentado no desenho, o perimétrio, é o revestimento epitelial do útero e é contínua com o peritônio, ligando-se à cavidade pélvica pelos chamados ligamentos largos, por onde passam as artérias uterinas. Há também a camada média, ou miométrio, e é a camada mais espessa do útero, sendo constituída por feixes de musculatura lisa, separados por tecido conjuntivo e distribuídos em camadas. Durante a gravidez, essa camada aumenta bastante seu tamanho, devido ao aumento no tamanho e na quantidade de células musculares. Após a gestação, essas células reduzem o seu tamanho e outras se degeneram. A camada interna, também, por último, ou também chamada de endométrio, e que a gente vai falar bastante hoje, é a camada formada por tecido epitelial e conjuntivo, sendo esse tecido conjuntivo denominado de estroma epitelial, onde estão presentes glândulas tubulares. Como mencionado no vídeo anterior de gametogênese feminina, as variações cíclicas dos hormônios sexuais levam a mudanças no aparelho reprodutor feminino. Nos mamíferos, essas variações configuram o ciclo estral e, no caso dos primatas, mais especificamente, o ciclo menstrual, por causa da descamação do revestimento do útero. Ciclo estral. Os animais podem ser monoéstricos quando o ciclo estral é seguido por um longo período de anestro, como é o caso da cadela, ou poliéstricos, quando os ciclos estrais se sucedem sem intervalo, como o caso com roedores, vacas e porcas. Há também animais com um breve anestro, em que a égua e a ovelha são exemplos. O ciclo estral em ratos camundongos será utilizado como exemplo, e ele dura em torno de 4 dias e meio e é dividido em proestro, estro, metaestro e diestro. Então, ciclo estral, proestro, No proestro, com a liberação do hormônio folículo estimulante pela hipófise, há o crescimento dos folículos ovarianos. Os folículos ovarianos, então, secretam principalmente o estrógeno, este hormônio que promove a proliferação do epitélio do útero e da vagina, e o edemaciamento do tecido conjuntivo subjacente. As fibras mitóticas são comuns no epitélio destes órgãos. Então, no esfregaço vaginal de uma camundonga, nós podemos encontrar células nucleadas, aqui o exemplo de uma célula nucleada, com núcleo, e anucleadas, sem núcleo. As primeiras nucleadas apresentam um citoplasma azulado ou esverdeado, aqui é bem azulado, na imagem, e as últimas, as anucleadas, por causa da queratinização, coram-se de rosa. O estro. No estro, o alto nível de estrógeno provoca queratinização do epitélio vaginal, preparando-o para o coito. Nessa fase, ocorre a ovulação e a fêmea aceita o macho. Por causa da queratinização do epitélio vaginal, são observadas no esfregaço vaginal de uma camundonga somente células anucleadas, sem núcleo. O metaestro e o diestro. O corpo lúteo é mantido pelo hormônio luteinizante e secreta principalmente progesterona, hormônio que é responsável pela infiltração leucocitária do útero e da vagina. Dessa forma, no esfregaço vaginal em metaestro, ou também conhecido como diestro 1, certo? São identificados células nucleadas, células anucleadas e leucócitos. Os níveis elevados de progesterona, certo, também estimulam a secreção das glândulas uterinas e das células do epitélio vaginal, resultando em um muco que também estará presente no esfregaço em diestro, ou diestro 2. Além das células nucleadas e anucleadas e dos leucócitos, então vai ter o muco. Então aqui a gente pode ver uma imagem de esfregaço vaginal de uma camundonga,
na transição entre o metaestro e o diestro. Então, se tem os leucócitos e um pouquinho de muco. Ciclo menstrual. O ciclo menstrual inicia com a menstruação, também conhecida como fase menstrual, sendo estabelecida como o primeiro dia do ciclo, aquele em que o sangramento surge. Esse sangramento consiste na descamação de parte do endométrio, a mucosa do útero. A camada basal permanece, enquanto a camada funcional é desprendida e a perda de sangue, devido ao rompimento dos vasos ali presentes. Notar aqui na imagem ao lado a ausência do epitélio superficial e de parte do tecido conjuntivo devido à descamação do útero na fase menstrual. Pela ação do FSH, ou também conhecido como hormônio folículo estimulante, há o crescimento dos folículos, os quais secretam estrógeno. O estrógeno estimula a proliferação das células da base das glândulas uterinas e do estroma da camada basal, refazendo o endométrio que antes tinha sido descamado. Essa fase, então, pode ser denominada folicular, estrogênica ou proliferativa. E esse aumento do estrógeno provoca a secreção de um pico de hormônio luteinizante, né, a LH, que desencadeia a ovulação. Então, aqui a gente pode ver uma outra imagem, né, da fase folicular, com glândulas endometriais de trajeto reto. Estimulado, então, pelo LH, ou seja, o hormônio luteinizante, o corpo lúteo produz progesterona. Esse hormônio mantém o endométrio, pois inibe a contratilidade do miométrio, que a gente falou no início dessa apresentação, e também faz com que as glândulas endometriais secretem certas substâncias, como glicogênio e glicoproteínas, que se acumulam no endométrio, deixando-o rico em nutrientes, e que serão consumidas pelo embrião nos seus próximos dias de desenvolvimento. Esse período é chamado de fase lútea, progestacional ou secretora. Então, aqui a gente pode ver, né, na fase lútea, glândulas endometriais tortuosas. Sem a fecundação, né, o que acontece sem a fecundação, o corpo lúteo ele sobrevive por 10 a 14 dias e, caso não ocorra fecundação, ele degenera, pois os níveis de LH, né, de hormônio luteinizante, irão diminuir e não há gonadotrofina coriônica humana do embrião. Com a queda da progesterona, o miométrio contrai-se e expulsa o endométrio necrosado, iniciando-se novamente a fase menstrual, que nós falamos no início. Se ocorrer a fertilização, o corpo lúteo será mantido pela gonadotrofina coriônica humana, que é sintetizada pelo córion do embrião, que será parte da placenta. Esse hormônio é semelhante ao hormônio luteinizante. Aqui um esquema, então, mais ou menos de tudo que nós falamos do ciclo menstrual. Notar, então, que na fase menstrual, o endométrio está descamando, certo? E que logo em seguida, com o aumento do FSH, aqui em cima, né, um aumento do FSH, o hormônio folículo estimulante, aumenta os folículos, né, que secretam estrógeno. Então, há um aumento do estrógeno e que há a reconstrução do endométrio, sendo que a secreção de estrógeno, né, a secreção aqui de estrógeno, irá provocar um pico de LH, ou seja, hormônio luteinizante, desencadeando a ovulação aqui ilustrada também. Então, né, o pico de LH vai desencadear aqui a ovulação. Essa é a fase proliferativa, com esse pico de LH, fase proliferativa, e com reconstituição do endométrio. Na fase secretora, pode-se notar o aumento da produção de progesterona pelo corpo lúteo, né? Aqui a gente representa aqui o corpo lúteo, graças ao estímulo do pico de LH e o consequente enriquecimento do endométrio com certas substâncias como glicogênio e glicoproteínas. Caso não ocorra a fertilização, o corpo lúteo irá degenerar e o ciclo se repete.
Métodos contraceptivos naturais. O método de Billing, que avalia as características do muco produzido pela cervix uterina. Próximo à ovulação, com os níveis aumentados de estrógeno, o muco cervical torna-se fluido e distensível, tipo clara de ovo, e característica que permite a passagem de espermatozoides para o útero. Após a ovulação, com o aumento da secreção de progesterona, o muco fica viscoso e espesso, impedindo a entrada dos espermatozoides. A mulher que não deseja engravidar não deve manter relações sexuais enquanto durar o muco fluido, que indica período fértil, e por mais 3 dias com margem de segurança, pois o muco fluido ocorre cerca de 14 horas antes da ovulação e o óvulo sobrevive por 24 horas. Método tabelinha, ou também o método Ogino-Knaus, né? Serve como base para esse método que Ogino, né, do Japão, estabeleceu que a ovulação acontece de 12 a 16 dias antes da menstruação, e Knaus, na Áustria, que ela ocorre de 14 a 16 dias, além do que se conhece da viabilidade do ócito e do espermatozoide. O método consiste em subtrair 19 dias a partir do primeiro dia estimado do próximo ciclo menstrual, o que corresponde aos 3 dias de viabilidade do espermatozoide e a data provável da ovulação, considerando a duração máxima do corpo lúteo de 16 dias. Nesse dia, inicia o período fértil. A sua duração pode ser estimada em 8 dias, porque terminaria 11 dias antes do primeiro dia, estimado do próximo ciclo menstrual, já que 12 dias antes pode dar-se a ovulação, mas o óvulo sobrevive 1 dia. Há também o método da temperatura basal, que se baseia no fato de que no dia da ovulação a temperatura aumenta de 0,3 a 0,5 graus Celsius por causa do alto nível de progesterona. E os métodos contraceptivos hormonais, né? Nós temos a pílula anticoncepcional, em que os níveis de estrógeno e progesterona que compõem a pílula promovem um feedback negativo sobre o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, não estimulando o crescimento dos folículos e nem a ovulação. E, além disso, também altera a consistência do muco cervical e a motilidade dos cílios da tuba uterina. Há também os métodos contraceptivos hormonais injetáveis, que um progestageno é administrado por via intramuscular, mensalmente ou trimestralmente, e ele provoca o espessamento do muco cervical e a supressão da ovulação. E por último, também temos o DIU hormonal, né, que é um dispositivo pequeno e macio em forma de T, como mostra aqui na figura, com um reservatório que contém um hormônio progesterona, sendo colocado no útero por um profissional da área da saúde. O DIU hormonal atua por meio da liberação contínua de uma dose baixa de progesterona no útero, que acaba tornando espesso o muco do colo uterino, o que dificulta a motilidade do esperma para alcançar o óvulo, e também afina a parede do útero. Essas aqui são as referências. Muito obrigada!